Eu entrei no carro, dei de cara com a cadeirinha dele, disse, não, eu preciso manter a minha vida. Por isso que eu sempre falo, a minha história, ela é só um pedacinho. O guerreiro mesmo, quem me ensinou foi o Guilherme. Kênia, aos 9 anos de idade, foi diagnosticada com autismo. Em meio ao preconceito na escola, lutou, sofreu, cresceu e hoje se tornou empresária, escritora, palestrante e influenciadora digital. Além de tudo isso, se casou e tem um filho lindo que também é autista, o Guilherme. Ser mãe é algo que muda completamente a vida de uma mulher. É também uma grande responsabilidade que exige muito amor, carinho e cuidado. E é por isso que o nosso programa conta com a HDI Seguros, que assim como nós mães, também tem o cuidado e proteção como suas maiores preocupações. Kênia, que história incrível que você mandou pra gente, hein? Obrigada, Recebemos Mari. por e-mail e eu não podia deixar de contar. Muito obrigada por me receber aqui, é uma honra. Bom, a gente sabe que você foi diagnosticada aos 9 anos com autismo. Como é que foi essa fase na escola? Foi bem complicada, Mari. A gente vivia numa situação de miserabilidade, uma família muito humilde, morava aqui em São Paulo. E depois da escola chamar a minha mãe várias vezes, na quarta vez eu estava sofrendo de enxaqueca e muitas dores nas pernas. Aí eu fui encaminhada para um neuropediatra. E esse neuropediatra confirmou que as escolas desconfiavam, né? Que aí eu recebi o diagnóstico de autismo, então, aos 9 anos de idade. Isso para mim, assim, é uma das coisas que me revoltam. Você foi obrigada a sair da escola, né? Assim, isso para mim é impensável. Como é que você continua aprendendo? Foi complicado, porque na época que eu recebi o diagnóstico, eu não falava. Eu falei logo após a chegada do diagnóstico, aos 9 anos de idade, eu comecei a falar. Eu sabia falar, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Isso é uma das dificuldades que ainda tenho, assim, né? Muitas vezes. Então, com 13 anos, foi que aconteceu aquele incidente na escola, né? Que chamaram a minha mãe e disseram, olha, a partir de agora não tem mais o que ela aprender aqui. Não adianta manter na escola, é melhor você levar para casa, para que ela possa ajudar em casa nas despesas da casa, conseguir algum trabalho para ela, porque ela não tem mais o que aprender. Desde a minha infância eu recebi muitas ofensas, eu sofri muito, mas aquele momento, Mari, foi o que mais me doeu. Porque quando você tem falta de tudo, você aprende a superar, a encarar aquilo como lição. Mas quando te tiram a capacidade de aprender e evoluir, aquilo realmente, assim, foi uma situação que eu escolhi reagir, mas que quase acabou comigo, assim, né? Então eu saí dessa escola, passei a estudar à noite, passei a trabalhar fora e justamente nesse mesmo ano a minha mãe precisou me abandonar. E eu acabei sozinha, cheguei a ficar na rua. Então foi... Mas como te abandonou? Um dos nossos familiares, ele teve muitos problemas, né, mentais e com drogas, enfim, né? E a minha mãe, ela não podia mais cuidar de mim. Então, ela me abandonou para ficar com essa pessoa. Eu fiquei na casa de amigas, que as mães resolveram me acolher, né? Fui indo de casa em casa, até o ponto que ninguém pôde mais cuidar de mim e eu cheguei a ficar na rua. Eu nunca me entreguei, eu nunca aceitei, eu tive à minha disposição oportunidade de usar drogas, oportunidade de fazer coisas horríveis, exatamente. Mas eu sempre... Seguir o caminho do bem, sim, né, Kênia? Que bom. Escolhi me espelhar em pessoas que... Eu sempre fui assim, pessoas de mais idade que eu, que tiveram o sucesso que eu gostaria de ter. Eu sempre aprendi muito pela cópia. Então, eu acabei dando a volta por cima. Você cresceu, amadureceu, conheceu seu marido, Flávio. Conta pra gente a história de vocês. Eu consegui entrar numa empresa multinacional, onde ele trabalhava. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. E eu era funcionária contratada, ele é concursado até hoje, ele trabalha lá, né? E ele gostou do meu jeito diferente, né? E eu falei pra ele de cara, falei, olha, eu sou autista, eu tenho 12 mil reais em dívidas e a minha família não liga pra mim. E ele... Na lata? Sim, falei, porque a história é tão longa, é tanta coisa, assim, pra contar, sabe? Porque eu sofri tantas decepções, eu sofri tanta humilhação, tantos maus tratos, que eu cheguei a um ponto da minha vida que eu sempre dei a opção das pessoas estarem comigo porque elas querem.
porque elas, né, sentem vontade. Então eu falei isso para ele e ele prontamente aceitou, escolheu ficar comigo e me pediu em casamento. Você sempre teve o sonho de ser mãe? Sempre. Sempre? Sempre. O Flávio é neurotípico. A gente Sim. vai explicar aqui para quem está assistindo a gente, né? A gente vai pôr uma explicação. Você sabia dos riscos que seu filho tinha em nascer com o espectro autista também? Sim, e ele também. E a gente quis mesmo assim, só que eu achava que seria muito tranquilo, né? Eu sou autista, eu era uma autista mais severa, né? Eu tinha muitas estereotipias na época da escola, quando chamava minha mãe, era, né, eu me balançava muito, balançava as mãos, enrolava fios de cabelo, eu vivia num mundo à parte, assim, né? Sofria muito bullying, mas eu pensei assim, eu consegui, pela cópia, como eu te falei, pela cópia das atitudes das pessoas na sociedade, eu consegui me encaixar. E eu pensei, é fácil porque eu vou ensinar o meu filho. Como é que foi a gestação e o nascimento do Gui? Tiveram complicações? Já tive muito problema na gestação, fiquei internada a gestação inteira, foi bem complicado. Com 9 semanas eu tive uma ameaça de aborto, entrei em choque por perda sanguínea, né? Fui internada, foi marcado aquele procedimento que se chama curetagem, né? Para retirada, e no dia seguinte, quando eu consegui acordar, ele estava o cantinho do meu útero, estava toda a metade com sangue, e num cantinho ele estava ali, com o coraçãozinho batendo. E queriam que eu tirasse, né? E eu não quis, eu disse, não, se for alguém para tirar vai ser Deus, não vai ser eu, né? E ele nasceu com 33 semanas e 5 dias, depois de uma bolsa estourada, ficou 5 dias a bolsa rompida, a médica achou que eu tivesse urinado. Eu cheguei aí para o hospital falando que a bolsa havia rompido, mas ela não aceitou e no fim, 5 dias depois, eu entrei em sepse, né? Entrei em trabalho de parto, aí com 33 semanas e 5 dias ele nasceu. Teve muitas intercorrências, por isso que eu sempre falo, a minha história, ela é só um pedacinho. O guerreiro mesmo, quem me ensinou foi o Guilherme, porque o Guilherme, ele nasceu lutando, ele passou 1 mês na UTI, ele teve meningite, ele teve hemorragia pulmonar, ele teve quadro de sepse também, teve mal convulsivo. Teve todas as intercorrências que tem num bebê de UTI, ele foi o mais grave, durante todo o tempo que ele ficou lá. E chegou um dia que eu me ajoelhei e eu disse, Deus é teu filho. E é muito egoísmo meu querer exigir que ele fique aqui comigo. E foi... Desculpa. A atitude assim mais dolorida da minha vida, porque de tudo que eu conquistei, ter conquistado a maternidade para mim foi o que mais me doeu abrir mão. Deixei Deus levar, ele teve uma piora e quando eu voltei à UTI me informaram que o pulmão dele havia parado de sangrar. E a partir daquele momento foi assim, só melhora, sabe? Então eu tinha muita fé de que, apesar de ter o risco todo, porque o prognóstico dele era não andar, o prognóstico dele era não falar, o prognóstico dele era ser uma criança totalmente dependente e no fim ele superou todas as expectativas. Ele superou, mas quando veio o diagnóstico, eu achei que não ia vir, entende? Para minha surpresa e o que eu não sabia até então era que cada autismo era diferente. Eu não tinha essa noção. Para mim, autista era autista. Depois de ter sido filha, hoje você é mãe do Guilherme, que também é do espectro autista. Como é que é essa inversão de papéis? É complicado, é um desafio, é um autismo totalmente diferente do meu, que eu tive que aprender a lidar, né? O Guilherme, ele foi ainda mais severo do que eu fui. Ele foi entrando no mundo dele, entrando, e a ponto de só abanar mãos, gritar, de ter uma sensibilidade sensorial, um transtorno de processamento sensorial muito grave, assim, a ponto de a gente acender uma luz, o botão da luz, ele não esperar aquele barulho, ele entrar em crise e ser hospitalizado, com crise de histeria. Com a minha sensibilidade também sensorial, com sons, com luzes, com cheiros, com tudo que eu precisei me adaptar e ainda preciso, é um desafio muito grande criar ele, né? O Guilherme sofreu preconceito em relação à escola, assim como você sofreu no passado? Sim. Sofreu? Sim, muito. Foi uma luta muito grande até conseguir a vaga de inclusão dele na escola. As mães de autistas sabem bastante o que a gente vive, né? Que é bem complicado. E isso foi uma grande dor para mim também, né? Ver ele sofrendo tudo aquilo que eu sofri, isso era o que eu não esperava que acontecesse, né? Uma criança tão pequena
tão dependente da minha proteção e tão vulnerável, assim, às maldades, assim, né? Mas agora ele já tá melhor, já aprendeu a ler e escrever. Como é que ele tá hoje em dia, Kênia? Hoje em dia ele tá com a epilepsia controlada, ele fala, ele canta, ele sai. Hoje ele tem menos sensibilidade que eu. Então às vezes a gente vai em algum lugar que tenha muitas pessoas e eu digo assim, vamos procurar um lugar um pouco mais afastado. Ele diz, mãe, para, não vamos passar vergonha. Qual é a tua maior dificuldade em relação ao autismo e qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Confiar em qualquer pessoa, eu não consigo diferenciar, por exemplo, o grau de importância entre um presidente do país, por exemplo, e o servente que está limpando a praia. Eu não tenho ídolos, eu tenho ídolos como você, pessoas que fazem a diferença no mundo, que se doam. É verdade, Mari, não é pelo nome em si, é pelo que você faz. Pelo Marcos Mion, pelo que ele faz, pelo que ele ensina, por quantas pessoas são salvas todos os dias com as mensagens de vocês. Só que por eu não ter esse filtro social, de não entender o grau de importância e o grau de maldade, eu sofri abusos Emocionais. e físicos também. Se você imaginar o pior deles para uma menina, você ainda não vai ter chegado ao ponto que eu cheguei. Então, você não sabe como eu me compadeço cada vez que eu entrevisto uma mãe e eu escuto algum tipo de sofrimento, você não sabe, não desliga a câmera e acaba aqui. Eu fico pensando em vocês muito depois, assim, sabe? Vocês fazem parte já. É por isso que eu te admiro tanto. Eu sei que esse envolvimento é bem emocional, né? E a minha maior dificuldade foi essa, Mari, por isso que eu luto tanto, por isso que eu trabalho tanto e eu falo tanto. A minha palestra principal que eu dou, que é a mais pedida, é sobre a parte do desenvolvimento sexual. O risco que essas crianças correm em não diferenciar quem é do mal, quem pode fazer mal, quem está sendo irônico, quem está sendo sincero, quem está sendo verdadeiro, entendeu? Quero falar do Guilherme aqui. Qual você acha que foi a maior dificuldade que ele já enfrentou? Recusa das pessoas em aceitá-lo. Foi o abandono. Mas ele nunca teve o abandono materno e paterno? Materno e paterno, não. De todas as pessoas que nos cercavam, a única que permaneceu ao nosso lado foi a minha mãe. Eu voltei a me relacionar com ela, né? Eu entendi que o amor de mãe, principalmente depois que eu tive filho, eu entendi que na verdade era uma missão. E que tudo que eu passei era uma preparação para que um dia eu pudesse ajudar as pessoas com as minhas palavras, com a minha lição de vida. E então, a minha mãe, o fato de ela ter me abandonado, na verdade, ela não me abandonou. Ela estava protegendo quem mais precisava dela naquele momento. Porque mãe é mãe. Então, eu tenho uma relação muito boa com ela. Eu protejo, eu cuido, eu dou amor, eu dou atenção. É como se fosse mais uma filha para mim. Aí você se tornou não só um exemplo de superação e determinação, e você publica um livro. Nós vamos mostrar 4 livros. Como é que surgiu essa ideia de se tornar escritora? Então, na verdade, até nas palestras eu falo isso. Eu não falo em superação, eu falo em adaptação. Eu, na verdade, não superei. Isso aqui que eu uso são pulseiras sensoriais. Então, eu fico mexendo para me autorregular, né? Ninguém percebe, mas é uma forma que eu tenho de me adaptar para não ficar me balançando. Tá. Eu tentei 2 faculdades, não consegui. Aí eu pensei, os professores tinham razão. Eu não consigo, eu não posso. Mas aí eu me dei conta, não, eu não posso isso. Porque nem todo mundo pode tudo. Isso não é feio, isso não é ruim. Isso é maravilhoso. O que eu tenho hiperfoco, Mari, eu faço melhor que todo mundo. O que eu não tenho hiperfoco, eu não consigo. Então, eu sofri uma humilhação muito grande numa academia de musculação, que uma pessoa me enganou, ficaram todos rindo, vou te contar resumidamente, rindo de mim, eu não percebi. Até o dia que eles me chamaram com termos pesados, que eu acho que eu não vou reproduzir aqui, mas se você é doente, qual é o seu problema? Nós estamos rindo de você, você está rindo junto. Você nunca vai perceber isso. Sai daqui, isso não é lugar para você. Olha o nosso meio social e olha o seu. Eu saí de lá decidida a acabar com a minha própria vida. Quando eu entrei no meu carro, isso faz 6 anos. Eu entrei no carro, dei de cara com a cadeirinha dele, no banco de trás, disse, não, eu preciso manter a minha vida. Mas eu decidi que a partir daquele momento eu ia ser a dona da minha própria vida. Isso aí, a protagonista da tua história. Sim. E hoje você também dá essas palestras, né? Sim.
Me fala dessas palestras. Então, me tornei escritora e palestrante justamente porque eu linda. entendi que não precisava de uma faculdade. O meu livro, você vai ter a oportunidade de ler. Ele não tem editora, ele não gente. tem... Eu escrevi ele inteiro, eu fiz ele do início ao fim, capa contra capa, não tem editor de texto e ficou um livro lindo. Eu tenho pessoas na minha vida, que é a Fátima Dequante, a Berenice Piana e Marcos Mion. Berenice Piana e Fátima Dequante são... A Berenice Piana é a criadora da Lei do Autista, né? E a Fátima Dequante é uma ativista que também é mentora do Marcos Mion, né? Elas me adotaram como filha e me deram de novo o prazer de viver. Elas me mostraram que eu posso ter capacidade, que eu posso vencer, e me tornei escritora assim, percebendo que o meu hiperfoco estava na escrita. Linda. Apesar de eu não ter tido, obrigada, de eu não ter tido o conhecimento técnico, eu escrevo com o coração e isso ajuda muitas pessoas. Você é uma das integrantes da comunidade pró-autismo do Marcos Mion. Como é que funciona esse projeto? Então, a gente trabalha nessa comunidade, hoje já são 190 mil membros, a maior comunidade do Facebook que trata de autismo no Brasil, se não no mundo, é que mais tem membros, em que se fala de autismo diariamente, só sobre autismo. Não tem outro assunto. Então, a gente trabalha na moderação. As pessoas mandam as publicações, nós avaliamos e damos o feedback. Se a publicação pode ir ao ar, a gente publica. Se não pode, a gente justifica para a pessoa por que não pode. E ali, muitas pessoas recebem o apoio emocional, a orientação. É um canal de troca, de amor mesmo. É muito lindo. Queria que você deixasse um recado para as mães autistas ou com filhos autistas como você, né? Vivam o hoje. O futuro é o resultado de tudo que a gente está fazendo hoje, não importa a situação. Não se preocupa com o meio com que isso vai acontecer. O meio é o de menos, você precisa seguir o caminho. Vive o hoje, dá o máximo da sua intensidade. Entra no mundo do seu filho, imita os gestos dele, seja um espelho para ele, porque ele vai se identificar com você. Ele vai ver que tem alguém falando a língua dele. Ele vai ver que você está copiando, ele também vai querer te copiar. E ele vai vir para o mundo da maneira mais linda que você pode imaginar, que é através dos seus olhos e do seu coração. Aproveita e deixa um recado para o Guilherme, como se ele estivesse ali atrás da câmera, ó. Guilherme, você é a razão disso tudo. Você é o resgate da minha vida. Você é o resgate da minha alma. Você é o sonho de toda pessoa. Fica sempre firme, veja o lado bom do mundo, confia em Deus, confia na tua intuição e segue sendo esse menino maravilhoso que cativa, que ensina e que faz a gente ver a vida como ela verdadeiramente é, linda e maravilhosa em cada segundo. Eu te amo. Kênia, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Mari, você Eu fiquei também. tão feliz de finalmente te conhecer, ligar o nome à pessoa. Eu sou fã dessas mães que eu entrevisto. E a tua história, ela tem esse brilho, né? Que tem esse gostinho de superação. Da gente, às vezes, quantas vezes eu ouvi: você não vai a lugar nenhum, você não tem talento, você é isso, você é aquilo. Ou algum amiguinho que te diz alguma coisa quando você é pequeno e aquilo te marca. E é tão legal, né? Quando a gente mostra as respostas para as pessoas com a vida e com o trabalho. E você é um exemplo disso. Obrigada, Mari. Eu quero te presentear com o meu livro, com a minha história com a Vitória. Muito obrigada. E quero mostrar aqui para as mamães que... Como é que se alguém que quiser lindo. comprar teu livro, como é que faz? Tem um número de WhatsApp que é do Autismo Make, que é uma equipe que trabalha comigo. Tá. Eu te Legal. agradecer muito. Muito obrigada. Eu tava esperando esse momento. A Malu sabe, tava falando com ela. Mais do que tudo, quero poder ter o teu livro nas minhas mãos. Linda. Eu vou ler com todo o amor do mundo. Linda. Eu posso te dar um abraço para as câmeras verem? Eu tenho muito amor por você. E eu quero te entregar esse amor com todo o meu carinho. Muito obrigada, Mari. Deus te abençoe, viu? Obrigada, tá? Boa Obrigada, sorte. Mari. Obrigada. Você tem uma história para compartilhar com a gente? Escreve no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, aí você se inscreve, tá inscrito. Deixa a sua opinião, seu comentário, sua sugestão.
Na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Eu tô te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um episódio inédito. Tchau!